mão na massa agora, essa questãozinha aqui, ó. Então vamos lá. Primeira questão da prova amarela de 2020, vamos direto, como já é de praxe em qualquer prova, utilizar o método de interpretação que é começar pelo comando da questão. Então vamos lá. O comando da questão geralmente está na última linha, né? na última frase antes das alternativas. Então vamos lá. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Beleza, então ele quer o lucro da empresa. Então vamos lá. É importante que depois que eu leia o comando dessa questão, eu dê uma olhada nas alternativas. Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui, né? Que são os gráficos. Então o que eu posso ver aqui? Ó? Eu tenho gráficos, os gráficos aqui, eu bato o olho nesses gráficos e eu consigo observar que nenhum deles é uma reta aqui, né? Mas eu consigo ver aqui que os gráficos tem alguns que têm partes negativas, né? Que são esse daqui, tem uma parte que está embaixo do eixo das abscissas, esse aqui só tem parte positiva, esse aqui também só tem parte positiva, esse aqui só parte positiva, esse aqui também tem uma parte negativa. Só dois gráficos tem parte negativa, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, com isso daqui em mente, né? Agora que a gente já viu o comando da questão, o que a gente faz? O primeiro passo já foi dado. A gente viu o comando da questão e vimos as alternativas. Agora, no segundo passo, o que eu faço? Eu olho para o gráfico dessa questão, né? Tento associar essas alternativas ao gráfico da questão. E eu vejo que o que ele está me pedindo, não as alternativas é que eu tento associar, eu tento associar o comando da questão a esse gráfico que ele está me dando aqui. Né? Ele está me pedindo um lucro em função da quantidade de itens produzidos. E aqui, ó, olhando para esse gráfico aqui, ele é um gráfico que tem aqui, ó, no eixo das ordenadas, ele está em reais, e no eixo das abscissas, quantidade de itens produzidos. Eu tenho que olhar para o gráfico aqui, a origem do gráfico é bem importante, está no zero aqui, ótimo. E aqui, olha só, eu tenho receita e custo. Olha só, receita e custo. Receita e custo. Se ele está me pedindo lucro, o que é o lucro? O lucro nada mais é do que a receita menos o custo. Então, essa questão aqui está me parecendo realmente fácil. Esse é um tipo de questão que eu não pularia na hora da prova. Por quê? A única coisa que ele está me pedindo é o lucro. E eu tenho que subtrair esses gráficos, é verdade. Tá? Mas, olha só, se eu quero lucro, vamos pensar um pouco nesse gráfico aqui. Ó. Nesse ponto aqui que eu tenho receita e custo, esses dois gráficos se encontrando, o lucro ele tem que ser zero. O lucro tem que ser zero. Então, olha só, os únicos gráficos que têm lucro zero são o da letra A, que tem aqui, ó, o da letra B e o da letra C. O da letra D e da E eu já poderia eliminar. E além disso, ó, olha só que interessante. Eu novamente voltando aqui a esse gráfico, eu vejo que na primeira parte do gráfico aqui, ó, o custo, que é essa linha mais fina aqui, ele está acima da receita. Se o custo está acima da receita, então isso é um lucro negativo. Então, já de cara aqui, eu já poderia já marcar aqui, ó, a única opção que tem um lucro negativo na primeira parte, dizendo que em 15 é zero. Ó. Em 15 ele é zero, porque em 15, quando os itens são 15, aqui, ó, os dois se igualam aqui. Ó. Então, em 15 tem que ser zero. O que isso me diz? Isso me diz o seguinte, que os únicos gráficos onde o 15 está em zero, que o lucro em zero, o lucro em 15 itens produzidos é zero, é A, B e C. E o único gráfico onde a primeira parte é negativa é a letra A. Então já poderia marcar a letra A aqui. Tudo bem que eu estou falando bem devagar essa questão, tá? Estou fazendo bem devagar, mas na hora da prova, você bateria o olho e faria. Eu estou explicando ela bem devagar. De qualquer maneira, agora com tudo isso em mente, eu vou ver o enunciado como um todo. Então vamos lá. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Ou seja, o enunciado da questão como um todo não trouxe mais nada diferente do que eu já tinha visto somente olhando o gráfico. Daí a importância de seguir o passo a passo de interpretação. Primeiro, eu vejo o comando da questão e depois eu tento associar o comando da questão a um gráfico, se tiver.
E eu somente fazendo isso eu já cheguei à resposta da questão, certo? Por isso que eu consideraria essa primeira questão uma questão fácil e eu faria. Então, beleza. Essa questão aqui eu já faria, inclusive eu marcaria já a letra A aqui e iria para o abraço, tá? E aqui eu não colocaria, eu colocaria aqui já um fácil aqui, porque é uma questão que eu faria já no primeiro momento. E beleza. Já estaria pronto aqui para ir para a próxima questão. Deixa eu colocar o fácil aqui, não apareceu aqui, né? Vou colocar aqui embaixo aqui da questão. Ó. Essa questão eu classificaria ela como fácil. Vamos lá. Vamos ver